Isso é um casaco da Chique! Exclamou Sofia com entusiasmo ao ver o novo casaco de sua colega. Sua chefe, Maria, respondeu com indulgência. Claro, você sabe que minha posição exige que eu esteja bem vestida. Além disso, muitas pessoas estão encomendando vídeos de casamento nos cartórios ultimamente, então não posso trabalhar com roupa simples. Maria lançou um olhar severo para a nova faxineira. Ei, você, qual é o seu nome? Lorena, venha aqui. A roupa desgastada de Lorena, com uma camisa xadrez velha e sapatos surrados, destoava do elegante salão do cartório. Escute, você foi contratada para limpar, não para ficar enrolando, Maria falou rudemente, sem se importar com os sentimentos da garota. Entretanto, Vicente estava indignado. Você poliu os espelhos ilustres até brilharem. E havia lantejoulas espalhadas onde os músicos estavam. Por causa disso, Vicente perdeu a concentração e cometeu um erro na segunda parte da marcha nupcial de Mendelssohn, a música que os recém-casados lembrarão por anos. Lorena nunca sonhou com esse tipo de emprego. Quando criança, tinha planos completamente diferentes. No entanto, o destino às vezes nos leva a lugares inesperados. Ela se formou no ensino médio com honras e planejava ser advogada. Suas notas nos exames prometiam um bom emprego no cartório após a graduação. Mas os problemas que surgem inesperadamente podem mudar tudo drasticamente. Lorena ficou doente, e embora adoecer não seja o pior, foi o que transformou sua vida de maneira dramática. Quando as pessoas descobrem que estão doentes, ficam ainda mais nervosas ao voltar do hospital. A mãe de Lorena imediatamente começou a escrever seu testamento e, de repente, começou a chorar, preocupada com quem cuidaria de seu gato. Lorena, percebendo que sua pessoa mais querida estava apavorada, não sabia como lidar com a situação. Ela teve que amadurecer rapidamente, levando sua mãe aos médicos, preparando-se para a cirurgia, tranquilizando-a e mostrando exemplos de recuperações bem-sucedidas na internet. Seu pai lidaria melhor com isso, mas ele estava alheio à situação. Sempre ausente, alegava estar em viagens de negócios ou no escritório até tarde. Lorena, exausta, já estava ressentida com seu pai, mas não tinha energia nem vontade de falar com ele sobre isso. O mais importante era que sua mãe não soubesse de nada. Ela já tinha problemas suficientes. Se descobrisse que seu marido estava sendo infiel, isso a destruiria. Lorena mostrava-se forte e determinada, conseguindo relaxar apenas ao lado de seu amado. Eles tinham um relacionamento sério, estudaram juntos na escola e planejavam ir juntos para a capital. O rapaz até pediu Lorena em casamento, presenteando-a com um anel, flores e promessas de um futuro juntos. Lorena aceitou o anel, mas disse que só se casariam após a formatura. O rapaz ficou chateado, mas tentou ser compreensivo. Porém, os problemas mudaram tudo. Paulo foi para a capital para ingressar na universidade sozinho e, depois de um tempo, voltou para Lorena para explicar que a vida na universidade tinha mudado suas perspectivas. Ele conheceu seu verdadeiro amor e em breve se casaria com outra garota. Mas disse que ainda a amava como amiga e que ela podia contar com ele, prometendo que viria de qualquer lugar do mundo para ajudá-la. Assim, Lorena ficou sozinha, sem apoio e sem dinheiro, com uma mãe doente e um pai que quase abandonara a família. Glória ajudou-a a conseguir um emprego como faxineira e agora Lorena tinha que suportar a zombaria de seus colegas arrogantes. Suspirando, ela subiu ao pequeno palco durante as cerimônias de casamento. A orquestra, composta por músicos freelancers, estava sentada lá. Brilhava Vicente, um virtuoso do violino com ambições de Paganini. Mas as habilidades do triste clarinetista Pierre e da violista Sofia eram medianas. Embora fossem músicos modestos, tocavam em todos os casamentos para aqueles que queriam economizar dinheiro e não estavam dispostos a pagar por músicos talentosos. Maria levantou uma sobrancelha e disse em um sussurro ameaçador: "Você quer ouvir um silêncio mortal na cerimônia de casamento e ver os jovens envergonhados? Os seus pais pagarão imediatamente pelos serviços da orquestra." Lorena não gostava de cerimônias de casamento, pois lembrava-na de seu casamento fracassado. Mas era interessante observar os recém-casados. Era uma verdadeira escola da vida. Por exemplo, naquela manhã, havia tutores modestos com amigos barulhentos. Maria desprezava esses casamentos, acreditando que não tinham futuro. Mas Lorena sentia que o rapaz e a moça se amavam e acreditava que tudo ficaria bem. Depois, apareciam os estudantes e os idosos Dom Juans. Segurando a mão de uma jovem adornada com diamantes e ouro, era óbvio que o futuro marido dela estava disposto a gastar uma fortuna. Nessas ocasiões, a chefe Maria esperava uma boa gorjeta e estava disposta a fazer qualquer coisa, até mesmo pesquisas extras.
Mas, para Lorena, não parecia haver amor nesse tipo de relacionamento. O homem tentava provar a todos que ainda era jovem e capaz de formar uma família, enquanto a jovem aceitava pacientemente os presentes, esperando que ele não durasse muito. Aliás, os amantes da noiva frequentemente eram convidados para esses casamentos, e Lorena aprendeu a identificá-los pelos olhares cínicos. Depois de tais cerimônias, Lorena sentia uma necessidade urgente de tomar banho, como se estivesse coberta de sujeira. Ela se dirigiu ao pequeno palco para remover as lantejoulas que incomodavam o violinista. Que tipo de lantejoulas poderiam distrair um músico da marcha de Mendelssohn? Após cada cerimônia, Lorena tinha que limpar rapidamente todo o salão para que o próximo casal encontrasse o lugar impecável. Então eram essas pequenas lantejoulas sob a cortina que impediam o violinista de tocar bem. Sim, esse violinista era realmente exigente. Depois de limpar tudo, Lorena foi para seu quarto. Nesse dia quente de verão, os casais jovens entravam no cartório sem parar. Lorena esfregava o chão incansavelmente, enquanto a orquestra tentava tocar cada vez mais rápido. E mesmo Maria e seus assistentes estavam exaustos ao anoitecer. Após verem o último casal rumo à vida matrimonial, todo o pessoal do cartório rapidamente se aquitou e ficou em silêncio por um momento. Não aguento mais um dia como esse, resmungou Vicente, esfregando os dedos vermelhos de sua mão esquerda. De onde surgiram todos esses recém-casados? Perguntou Pierre com a voz rouca, após um dia inteiro tocando clarinete. Sofia não disse nada. Ela cobriu a cabeça com as mãos e ficou imóvel, como se estivesse em coma. Onde está a faxineira? Questionou Maria, exausta, com a voz fraca e a aparência desgastada, sem energia nem para arrumar o cabelo. Sofia e Maria trocaram olhares, sem querer se levantar para chamar a faxineira. Mas suas preces foram atendidas quando Lorena entrou no salão lentamente, trazendo um balde e um esfregão. Você pode trabalhar ainda mais devagar. A chefe repreendeu Lorena, levantando-se de sua cadeira. O restante da equipe do cartório saiu de suas cadeiras logo após Maria se afastar, exceto Lorena, que teve que fazer uma limpeza completa. Limpar as capas brancas das cadeiras e polir as mesas. Já estava escurecendo quando Lorena se preparava para tirar o lixo acumulado durante o dia. Finalmente, quase terminando a limpeza, ela só precisava esvaziar alguns cestos de lixo perto das escadas para poder ir para casa. Mas, o cesto de lixo escapou de suas mãos e o conteúdo caiu no piso polido. Lorena amaldiçoou em voz alta e começou a recolher tudo com as mãos. De repente, encontrou algo sólido e redondo no lixo. Uma aliança de casamento muito bonita e cara. 2 fios de ouro moldavam a aliança, com pequenos rubis vermelhos brilhando entre eles. Mesmo na penumbra, onde apenas um candelabro iluminava o salão, as gemas capturavam os raios de luz e os refratavam em um tom escarlate profundo. Quem poderia ter jogado fora esse tesouro logo após a cerimônia de casamento? Sua imaginação vívida imediatamente retratou a imagem de uma cena dramática. Uma noiva abandonada, cujo noivo a traiu e decidiu se casar com outra pessoa. Ela foi furtivamente até o cartório tentando reconquistar seu amado. Mas ao perceber que não podia mudar nada, jogou sua aliança de casamento no lixo e depois considerou cometer suicídio pulando de uma ponte alta. No entanto, isso não parecia provável, já que não há pontes altas na cidade deles, e a moça provavelmente teria jogado a aliança no noivo traidor, não no lixo. Além disso, Lorena certamente teria ouvido falar de um escândalo assim no cartório. Portanto, devia ser outra coisa. No dia seguinte, Lorena foi direto ao escritório de sua tia Glória, que examinou a aliança sem mostrar muito interesse. Guarda-a no armário por algumas semanas. Caso alguém venha ao cartório procurá-la, disse Glória. Se ninguém aparecer nesse tempo, então faça o que quiser com ela. Felizmente, as casas de penhores agora funcionam 24 horas por dia, e Lorena poderia vendê-la e conseguir algum dinheiro. Afinal, tudo que vai parar no lixo é considerado um troféu das faxineiras. Mas Lorena era honesta e não podia ficar com a aliança, mesmo precisando do dinheiro. Naquele dia, não houve muitas cerimônias de casamento, e Lorena teve bastante tempo livre. Ela tentou se lembrar de todos os casais do dia anterior, mas exceto pelo primeiro casal, nenhum outro veio à mente. Aparentemente, ela estava muito cansada e não conseguia se lembrar de nada. Nem em 2 semanas, nem em 1 mês, ninguém apareceu para procurar a aliança. O mistério atormentava Lorena, que não conseguia encontrar uma resposta para a pergunta de por que alguém jogaria fora uma aliança de casamento. Às vezes, ela tirava a aliança do bolso e a examinava, esperando que isso ajudasse a resolver o enigma.
Sabe, querida, disse sua mãe uma vez, olhando para a bela aliança, eu não acho que alguém tenha roubado essa aliança de uma loja. Veja, tem uma inscrição nela. Provavelmente foi feita sob medida por um joalheiro. Exatamente, exclamou Lorena. O joalheiro deveria ter os contatos do cliente. Mas, ao mesmo tempo, Lorena foi tomada por dúvidas. E se o joalheiro tivesse feito várias gravações iguais? Sua mãe, no entanto, estava convencida de que era improvável que todos os clientes tivessem o mesmo gosto para inscrições. No cartório no mesmo dia, e com as mesmas alianças. Ela precisava pegar a lista de recém-casados no cartório no dia em que encontrou a aliança e compará-la com o nome do cliente do joalheiro para descobrir quem se livrou dessa aliança. Sua mãe tinha o número de telefone de um estúdio de joalharia, que provavelmente sabia quem poderia ter feito tal inscrição na aliança. A posição de faxineira era, na verdade, excelente, pois permitia que ela entrasse em qualquer sala sob o pretexto de tirar o lixo ou limpar o pó. Assim, Lorena encontrou rapidamente os dados necessários sobre os recém-casados daquele dia. Em seu próximo dia de folga, a garota foi falar com o joalheiro. O lugar que há 20 anos era apenas um escritório simples em uma pequena sala havia se transformado em um luxuoso estúdio de joias. Havia uma recepcionista no balcão no primeiro andar, uma garota elegante com cabelos loiros e maquiagem marcante. Quando viu Lorena, vestida de forma modesta, suspirou desapontada e fingiu um sorriso. Ao saber que Lorena queria ver o joalheiro, a recepcionista respondeu que ela cuidava de todos os pedidos personalizados e que o joalheiro só atendia clientes em caso de problemas com as joias. No entanto, quando Lorena tirou a aliança do bolso, a recepcionista se animou, pensando que Lorena era, na verdade, uma cliente rica. Sua atitude mudou imediatamente e sua voz se tornou mais educada. Claro, a recepcionista chamou imediatamente Jaime, o joalheiro. Lorena ficou surpresa ao saber que a aliança tinha sido feita naquele estúdio de joias por aquele joalheiro. A recepcionista se sentiu ofendida, pois acreditava que era a única a se comunicar com todos os clientes. Mas o joalheiro explicou que havia clientes VIP que tratavam diretamente com ele. Essa aliança havia sido encomendada pelo filho de um homem rico e poderoso, e foi projetada para uma jovem noiva que iria se casar com ele. Aliás, como essa aliança veio parar com você, Lorena? Perguntou Jaime, surpreso. Lorena decidiu não mencionar que encontrou a aliança no lixo, pois seria perturbador para o joalheiro saber que alguém jogou sua obra-prima fora. Então, ela disse que a encontrou no cartório, na rua e gostaria de devolvê-la ao dono. Talvez o joalheiro pudesse ajudar a encontrar os contatos da moça que encomendou a aliança no cartório. O problema era que Jaime se comunicava diretamente com o cliente rico e só encontrou a garota uma vez para experimentar a aliança. Como tudo correu bem e a garota aprovou o tamanho, ele não precisou do número de telefone dela. Felizmente, o joalheiro tinha feito um esboço da aliança em papel e poderia encontrar o número da garota em um de seus cadernos. Jaime foi para a oficina procurar o número da moça, enquanto a recepcionista comentou que ainda existiam pessoas decentes no mundo, pois a aliança era muito valiosa e ninguém culparia Lorena se ela guardasse ou vendesse. No entanto, ela estava determinada a encontrar a dona da joia. Meia hora depois, Jaime voltou da oficina, feliz, segurando um pedaço amassado de papel com o número de telefone escrito nele. Lorena pegou o papel e voltou ao cartório para localizar a proprietária da aliança. Havia duas noivas com aquele nome no cartório naquele dia, e Lorena decidiu falar com ambas. Mas para convidá-las para uma reunião de maneira discreta, precisava agir com cautela, ou o mistério permaneceria. Lorena ligou para os dois números e se apresentou como uma jornalista escrevendo um artigo sobre detalhes das cerimônias de casamento nos cartórios, pedindo uma breve entrevista em um horário e local conveniente para as garotas. O outono estava muito bonito naquele ano. Os dias ainda eram ensolarados, mas tudo ao redor já estava coberto de folhagem vibrante. Lorena sentou-se em um café, aquecendo as mãos em um copo de papel quente com café. Pensando como seriam os encontros com as garotas e a resolução do mistério estava muito próxima. A primeira noiva já estava chegando, evitando as folhas molhadas na calçada, com o perfume caro a precedendo. Alice entrou no café e sentou-se elegantemente em uma cadeira. Chamou a atenção imediatamente e trouxeram-lhe uma xícara de café quente e um croissant de chocolate. Lorena ficou fascinada por essas mulheres elegantes, acostumadas ao luxo. Após alguns minutos de conversa, ela sabia que Laura nunca jogaria fora uma aliança cara. Ela preferiria vendê-la. Então, Lorena fez algumas perguntas e fingiu anotar respostas completas. Esse foi o fim do encontro delas. A segunda Alice era muito diferente da primeira noiva.
Ela era uma morena de cabelo curto e olhar atento. Caminhou rapidamente até a mesa. Olhou para Lorena e disse que ela não parecia uma jornalista. Então, Lorena explicou o motivo do encontro. Silenciosamente, ela tirou a aliança do bolso e colocou-a na mesa. Quando Alice viu a joia, ela relaxou, sentou-se e pegou a aliança nas mãos. O que você quer saber? Alice perguntou imediatamente. Essa é uma aliança muito cara. Por que você a jogou no lixo? Lorena questiona. Por algum motivo, Alice olhou confiantemente para a garota de roupa simples, que esperava respostas, e decidiu ser honesta com ela. Suspirando, ela contou que perdeu os pais quando era jovem e foi criada pelos tios. Alice sempre desejou ser amada por alguém, em vez de preferir o luxo de uma mansão, sonhava com uma casa pequena e aconchegante. Seu tio era muito avarento e sua tia gostava de uma vida confortável e rica. A garota não gostava do fato de que eles valorizavam o dinheiro mais do que as pessoas e fariam qualquer coisa por ele. A casa tinha uma enorme biblioteca. Embora seu tio não lesse livros, então Alice tinha a oportunidade de ler, incluindo verdadeiras obras de arte. Ninguém a apoiava, mas também não a proibiam de ler. Quanto mais a garota crescia, mais distantes seus parentes se tornavam um do outro. Para se livrar do desconforto e da tensão no relacionamento, sua tia decidiu que Alice deveria se casar o mais rápido possível. Além disso, havia uma família morando no apartamento de seus pais que pagavam bom dinheiro pelo aluguel. Se a sobrinha decidisse morar no apartamento de seus pais, o fluxo de dinheiro pararia. O aluguel pararia. A garota não se importava em finalmente sair dessa casa deprimente. Ela não queria brigar com seu tio por causa do apartamento, mas era difícil conviver com eles na mesma casa. Ela não foi autorizada a entrar na universidade, então o casamento parecia ser a única saída dessa situação. Sua tia encontrou um noivo decente para Alice e começou a preparar o casamento. O futuro marido de Alice prometeu pagar por tudo, mas foi então que ele revelou o quanto era avarento, anotando cada gasto em um caderno. No início, Alice gostou que Maximiliano estivesse contando a ela sobre todos os gastos, pensando que ele confiava nela. Afinal, ela era sua futura esposa. Mas, na verdade, ele estava apenas mostrando o quanto ela custava. Ele estava demonstrando que estava comprando e, com a aliança, disse: essa aliança custa tanto quanto uma pequena fábrica e, em vez de comprar uma fábrica, estou-te dando essa aliança. Veja o risco que estou correndo e se você não se mostrar tão útil quanto a fábrica. Maximiliano terminou seu discurso. Alice e Maximiliano falavam línguas diferentes. Maximiliano falava a linguagem dos números e do dinheiro, enquanto Alice falava a linguagem dos sentimentos. Eles não queriam ouvir as opiniões um do outro, então ela decidiu secretamente iniciar uma guerra com ele. O primeiro passo foi se libertar da pequena fábrica na forma dessa aliança. Tal protesto era um passo necessário porque ela se sentia vendida como uma escrava, sem escolha. O segundo passo foi gastar muito dinheiro em livros, o que ela estava fazendo agora. Mas por que você decidiu se desfazer dessa obra-prima? Lorena perguntou. Alice respondeu que, na verdade, gostava da aliança em si e que, sob outras circunstâncias, nunca teria feito isso. Mas agora preciso agir com determinação. E quanto ao Maximiliano? Lorena perguntou, cada vez mais francamente. Ele se revelou um mau marido? A dona da aliança pensou por um momento. Talvez fosse bom que ela tivesse encontrado uma garota no seu caminho. Alguém que pudesse enxergar mais profundamente e fazer perguntas inesperadas. Alice sempre teve medo de se questionar. Sabe, ela finalmente disse, quando me casei, achei que com o tempo me apaixonaria por esse homem. Ele é bonito, forte e ótimo na cama. Então pensei que não precisaria de mais ninguém. No entanto, sua ganância e desprezo pelos menos favorecidos anulam todas as suas qualidades. Antes do casamento, alguns amigos mencionaram que Maximiliano procurava deliberadamente uma garota simples e tímida, sem educação universitária, para que ela ficasse em casa, sem amigos, sem trabalho, completamente dependente dele e obediente, enquanto ele se envolvia com outras mulheres. Insinuaram até que ele já tinha uma amante. Essas impressões positivas foram destruídas pelas negativas. Quando ele descobriu que eu tinha perdido a aliança, ficou furioso, agindo como se eu tivesse levado à falência. Depois disso, quis deixá-lo, mas não pude. Não tinha dinheiro e meus tios não me permitiram voltar para casa. Lorena simpatizou comigo e acabou confessando que sua vida também estava cheia de problemas. Cada noite de casamento no cartório era dolorosa para ela, pois via casais felizes enquanto se sentia sozinha. Ela contou que os colegas de trabalho a criticavam constantemente e que seu pai traía sua mãe doente.
As duas se tornaram amigas e passaram a se encontrar com frequência. Lorena às vezes visitava a casa de Alicia, mas nunca conheceu Maximiliano, pois ele trabalhava muito, viajava frequentemente a negócios e raramente estava em casa. Lorena gostava de discutir livros com sua nova amiga, enquanto ele estava ausente. Elas visitavam livrarias e brechós, comprando muitos livros, e logo Alicia montou uma pequena biblioteca em um dos quartos, sem o conhecimento de Maximiliano. Ele estava tão ocupado que nem percebeu. Nesse dia, as amigas foram ao teatro, depois a um café para discutir a peça, e já era noite quando se despediram. Ao chegar em casa, o telefone de Lorena tocou. Alicia estava desesperada, chorando e pedindo ajuda. Não tinha para onde ir e não podia continuar com aquele homem terrível. Meia hora depois, ela estava sentada na pequena cozinha de Lorena, ainda chorando. A mãe de Lorena, Tiffany, preparou um chá de ervas para acalmar a garota. Aos poucos, Alicia contou o que havia acontecido em casa. Maximiliano voltou de sua viagem de negócios mais cedo do que o previsto, e naquela mesma noite um entregador trouxe um pacote de livros. Como Alicia estava no teatro, Maximiliano recebeu o pacote e o abriu. Ele esperava encontrar alguma lingerie ou joia, achando que Alicia queria agradá-lo à noite, mas eram apenas livros. Havia uma nota fiscal na caixa, e o preço deixou Maximiliano irritado. Ele ficou realmente furioso. Com uma garrafa de conhaque caro na mão, ele fez um tour pela casa e logo descobriu uma pequena biblioteca que Alicia havia montado. Maximiliano esperava que sua esposa explicasse em que estava gastando o dinheiro dele. O escândalo foi enorme. Bêbado, Maximiliano gritou com Alicia, que ficou parada, ouvindo as coisas horríveis e repulsivas que ele dizia sobre ela. Era a primeira vez que ouvia algo assim. Quando ele começou a jogar os livros no chão, despejou o conhaque neles e ameaçou queimá-los junto com Alicia. Ela saiu correndo de casa, decidida a nunca mais voltar. Na manhã seguinte, a luz do sol iluminava os rostos cansados das jovens. Quase todos os vestígios de lágrimas tinham secado, mas, de repente, houve uma forte batida na porta. As duas garotas se levantaram assustadas. Os passos de Tiffany eram audíveis no corredor. Ela se aproximou da porta, mas não abriu. O marido de Tiffany não estava em casa, então ela hesitou em enfrentar o possível perigo. "Quem está aí?" perguntou Tiffany nervosamente. Alicia reconheceu imediatamente a voz de Maximiliano, que exigia o retorno de sua esposa. Assustada, Alicia se cobriu com um cobertor, e Lorena também estava apavorada. Mesmo assim, ela se recompôs e começou a bloquear a porta com os móveis disponíveis, enquanto Tiffany permanecia em posição de proteção. Com uma atitude firme, ela informou ao homem que não havia estranhos ali e que não abriria a porta para criminosos irritados. Desta vez, porém, não foi Maximiliano quem respondeu, mas sim um policial. Ele explicou que havia um rastreador no telefone da esposa, que podia localizar seus movimentos com precisão de até 1 metro. Assim, se Alicia não estivesse no apartamento, Tiffany estaria escondendo uma fugitiva. De qualquer forma, era melhor abrir a porta e conversar calmamente com o Sr. Smith. Lorena percebeu a preocupação na voz de sua mãe. "Senhor, quem?" perguntou, intrigada. Logo em seguida, ouviram a voz do pai de Lorena, que estava voltando do trabalho e subia as escadas. Com a chegada do marido, Tiffany abriu a porta, e o pequeno corredor ficou lotado rapidamente. Havia muitas pessoas ali. Maximiliano, um homem alto e forte, estava presente, junto com o policial e o pai de Lorena. Maximiliano queria entrar direto no quarto para confrontar sua esposa, mas o policial e o pai de Lorena o obrigaram a sentar-se à mesa da cozinha. Maximiliano afirmou que veio buscar sua esposa e acusou as pessoas do apartamento de escondê-la. Disse que, se não a entregassem, processaria todos ali, pois ele era um Smith, um sobrenome que ninguém ignorava na cidade. Além disso, o pai de Maximiliano poderia causar problemas para todos se Alicia não fosse devolvida. Nesse momento, Lorena entrou na cozinha, não aguentando mais ouvir as acusações contra sua amiga. "Por que você não nos conta porque sua jovem esposa fugiu de você? Vou dizer, você ameaçou queimá-la junto com os livros." Com isso, ficou claro que não se sabia quem era a vítima e quem era o culpado. O policial lançou um olhar sério para Maximiliano, que estremeceu. Naquele instante, outra pessoa entrou no pequeno apartamento. Um homem de cabelos grisalhos e elegantes, usando um sobretudo caro, observava a situação. Ele apertou a mão do policial, como se fossem velhos amigos, e disse que se tratava de uma questão familiar, prometendo resolver tudo. O policial então se despediu e saiu, deixando Lorena e seus pais confusos e sem apoio.
O convidado se apresentou e explicou o que estava acontecendo. Maximiliano começou a reclamar como uma criança, gaguejando e dizendo que havia sido enganado e ofendido publicamente. Alegou que sua esposa foi desonesta, desperdiçando seu dinheiro comprando coisas desnecessárias e o levando à falência. Disse também que, na noite anterior, decidiu ter uma conversa franca com ela, mas ela fugiu, levando consigo alguns itens caros que ele havia comprado. O homem mais velho ergueu uma sobrancelha, deixando Maximiliano envergonhado, sem conseguir terminar a frase. O estranho interveio na conversa, identificando-se como Miguel, pai de Maximiliano, e perguntou quem eram os donos da casa. Em vez do pai de Lorena, quem respondeu foi Tiffany, que se apresentou como Tiffany Donovan, com seu nome de solteira, e indicou seu marido Ti e sua filha Lorena. Ela não conseguiu dizer mais nada e se sentou em silêncio. Miguel, alternando o olhar entre Tiffany e Lorena, percebeu a tensão. Maximiliano, ainda confuso, exigiu que Alicia voltasse para ele. Miguel, com um olhar severo, mandou-o sair. Miguel então pediu desculpas aos donos do apartamento pelo comportamento de Maximiliano e sugeriu que se encontrassem mais tarde para conversar com calma. Após a saída de Smir, Alicia saiu de seu esconderijo, aliviada. Lorena se ofereceu para preparar o almoço. Mas seus pais estavam tão abalados que não responderam. Eles trocaram olhares significativos. Lorena, incapaz de suportar a tensão, perguntou o que estava acontecendo. Ti respondeu, dizendo que o problema era que Miguel não era apenas o pai de Maximiliano, mas também seu pai. Ele saiu do apartamento abruptamente, batendo a porta e levando cigarros consigo, seguido por Tiffany. Lorena ficou atonita no meio da sala. Quando todos se acalmaram, Tiffany explicou que, quando era jovem, namorou Miguel, que, embora pobre, era muito inteligente. Eles se amavam e ele falava sobre seus planos para o futuro, sonhando em conseguir uma bolsa para estudar em uma universidade prestigiada. Mas as coisas não saíram como planejado. Mas seus planos não se concretizaram. Pessoas ricas e de confiança questionável cruzaram seu caminho, convencendo de que poderia ganhar dinheiro rapidamente e se tornar independente. Para isso, Miguel precisava ir para a capital. Antes de partir, ele queria se casar com Tiffany, para garantir que sua família o esperaria em sua cidade natal. Eles até se inscreveram juntos no cartório, mas o casamento nunca aconteceu, porque os parentes de Tiffany acreditavam que Miguel estava envolvido em atividades ilegais e, portanto, não era adequado para alguém de uma família de professores. Não podendo dizer isso diretamente a Tiffany, os familiares tentaram desviar o rumo da conversa, fazendo-a acreditar que Miguel não era uma boa escolha. Chegaram a encontrar uma foto em que ele estava com pessoas suspeitas. Esses esforços não foram em vão. Tiffany ficou abalada ao ver a foto e escreveu uma carta a Miguel, dizendo que não queria ser esposa de um criminoso. Quando descobriu que estava grávida, Tiffany se arrependeu de ter enviado a carta. Ela esperava poder falar com Miguel quando ele voltasse da capital. Mas ele nunca retornou. Desesperada para resolver a situação da gravidez, ela conheceu Tim, que sabia que Tiffany esperava um filho de outro homem. Mas aceitou a responsabilidade. Lorena ficou chocada ao descobrir que tinha um pai milionário. Mas logo Miguel foi convidado para uma reunião onde confirmou toda a história. Alice e Maximiliano também estavam presentes. Miguel explicou ao filho que os livros que Alice colecionava com tanto cuidado eram valiosos e que, na era da informação digital, poderiam se tornar um excelente investimento para o futuro. Reconhecendo seu erro, Maximiliano começou a ajudar Alice com os livros e até considerou abrir uma pequena livraria para ela. Miguel começou a tratar Lorena como uma filha, trazendo-lhe uma boa quantia em dinheiro, que ela planejava usar para o tratamento de sua mãe. Mas então Tim interveio, revelando que, durante todo esse tempo, ele não estava indo para sua amante, como Tiffany pensava. Trabalhando dia e noite, Tim finalmente conseguiu economizar a pequena quantia necessária para o tratamento de Tiffany. Todos apoiaram sua decisão e também ajudaram a pagar as despesas. Com isso, Tiffany começou a se recuperar gradualmente. Lorena e Alicia continuaram amigas, mas tinham pouco tempo para se ver. Alicia estava ocupada preparando a loja para a inauguração, enquanto Lorena finalmente ingressou na faculdade de Direito. No dia da abertura da livraria, a loja estava impecável. Designers haviam trabalhado por semanas para dar-lhe a aparência de um antigo castelo, e a fachada era tão impressionante quanto a de um museu. Pela manhã, amantes de livros esperavam pacientemente na entrada, ansiosos para ver os tesouros literários da família Smith. Descobriu-se que havia muitos apreciadores de livros na cidade. A fita vermelha aguardava, pronta para ser cortada pela jovem proprietária da loja. Mas por algum motivo Alicia hesitou.
Após um momento de silêncio, ela retirou um pequeno anel de ouro com 2 fios entrelaçados e pequenos rubis. Maximiliano ficou paralisado quando Alicia estendeu o anel e disse: Maximiliano, eu aceito ser sua. As esposas dos convidados se entreolharam, confusas. Afinal, eles já eram casados, e poucas pessoas perceberam que aquilo era um voto de fidelidade de Alicia para com seu marido. Com esse gesto, o segredo estava selado para sempre, e uma vida longa e feliz aguardava o casal. Maximiliano pegou o anel e o colocou no dedo de sua esposa, aceitando o seu compromisso. Em seguida, a segurou em seus braços fortes e começou a girá-la, declarando seu amor sincero. De repente, ele parou, com lágrimas nos olhos e um sorriso feliz nos lábios. Colocou sua esposa cuidadosamente no chão, como se fosse o maior tesouro de sua vida. Lorena estava certa de que sua melhor amiga finalmente tinha contado ao marido que estava esperando um bebê. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares para espalhar essa mensagem de amor. Não se esqueça de curtir e deixar seu comentário abaixo, é muito importante para nós. Forte abraço e até a próxima!